Oi, tudo bem? No episódio de hoje, o foco vai ser você se reinventar após os 40 anos. A minha convidada de hoje, que é minha amiga, começou como minha cliente, mas hoje é uma amiga muito querida, uma amiga da família. E eu não sei se vai ser mais fácil ou mais difícil a conversa hoje, mas eu só sei que é uma mulher que eu admiro demais, que ela deu um giro 360 na vida dela, isso há 6 anos, em plena pandemia. E eu acho que nem ela sabe o quanto ela é importante para tantas mulheres e quanto ela é admirada. E foi por conta dessa trajetória de empreendedorismo, essa força, essa garra que a mulher tem, que a Vanille vai estar aqui para conversar com a gente. Vocês sabem que esse episódio, que esse podcast, a ideia é a gente trazer mulheres inspiradoras. Nós sabemos que o número de violência cresce a cada dia, mas a ideia aqui é trazer o lado do copo mais cheio. É trazer como a mulher pode ser forte, como ela pode se reinventar, como a mulher com uma independência financeira ganha muito mais força para seguir a vida. Não é o caso da nossa convidada de hoje, mas às vezes até sair de um relacionamento abusivo. Então, hoje eu vou convidar vocês para conversar com a Vanille. A Vanille, ela é a dona da Shop V Ateliê. Ela vai explicar para a gente que tem dois perfis. E ela começou essa empresa há 6 anos, em plena pandemia. Só que para chegar nessa empresa, ela teve um caminho meio peculiar que ela vai contar aqui para a gente. Boa tarde, Vanzinha. Boa Pra tarde, mim é Vanzinha. Eu já tô emocionada só de ver tuas palavras, assim, e de lembrar do início da trajetória, né? Porque É isso. tudo começou no teu escritório. Exato. Eu, como cliente, fui fazer uma consulta na época, eu estava me divorciando e me indicaram, doutora Alessandra, como advogada que poderia me ajudar. E cheguei lá, meio não, totalmente perdida, não sabia nem como ia pagar os teus honorários, minha mãe me emprestou. E várias questões envolvidas, mas a gente foi trilhando, né, o caminho de como eu poderia sair naquele momento da situação que eu precisava mudar na vida. E aí acabou que a Shop V veio de uma maneira muito natural, nada planejado. Quando me perguntam como é que você planejou ter um negócio de moda, eu não planejei. As coisas foram acontecendo, era o que eu tinha no momento, não era nem o linho, nem era o moletinho que hoje eu tenho, né? Era uma sacola de roupa do Bom Retiro mesmo. Conta pra gente exatamente como que foi isso, porque você sempre diz nas suas lives, que a gente vai falar um pouco mais Aham. disso, que você estava lá com 5.000 reais, eu não sei se é bem isso, um sonho, 5.000 reais ou um pouco mais que isso, e a vontade de vencer. Como é que Na foi? verdade, não era nem um sonho, porque eu não tinha um sonho da Shop V. Eu tinha um desafio que era, naquele momento, me separar. Eu estava num casamento que eu não era feliz, eu tinha um filho pequeno, a minha família não é de São Paulo, então eu tinha a necessidade de conseguir me manter aqui em São Paulo para não tirar o meu filho de perto do pai, não ter que mudar para João Pessoa, de onde é a minha família, e ter que morar na casa da minha mãe. Uhum. Então, na verdade, eu tinha uma necessidade, não era um sonho, era a necessidade de fazer alguma coisa por mim e pelo meu filho. E eu sou advogada, advoguei por 15 anos, mas quando o Lourenço nasceu, eu parei. Fiquei com ele 5 anos na época. Meu ex-marido me possibilitou isso, tinha condição. Até depois eu vou falar sobre, né, essa possibilidade de aceitar ou não esse tipo de proposta mesmo. Uhum. E depois tudo mudou. E aí eu precisava me virar. Então, a única coisa que eu pensei que eu podia fazer na época era comprar as roupas do Bom Retiro. Eu tive uma sociedade que fazia aí, com essa outra sócia, fazia isso, comprava as roupas e a gente revendia. Em uma loja. Era, Uma loja física. Era uma loja física, só que era na casa dela, dessa minha ex-sócia. Tá. E aí a sociedade acabou, a loja acabou, porque era na casa dela, e eu não tinha o que fazer. Então eu comecei de casa mesmo, na época o Instagram estava começando, eu postava de casa mesmo, colocava a sacola de roupa dentro do meu banheiro, postava no espelho do meu quarto. Às vezes o cachorro aparecia, o Lourenço aparecia, e era assim. Até que a minha mãe, a gente saiu de férias, foi para Itália, minha mãe nos proporcionou essa viagem, e ela falou assim, Vanille, olha o linho, isso tem a tua cara. Eu falei assim, mas mãe, meu público não vai comprar linho, porque eu vendia peça até R$99. E como é que eu vou comprar, mãe, esse linho? Não tem dinheiro. Ela me emprestou. Eu falo, foram 800 euros.
E aí eu comprei, trouxe para o Brasil e num espaço pequenininho, aonde eu vendia as roupas do Bom Retiro, eu comecei a vender o linho de pouquinho em pouquinho. Caiu Assim, no pela gosto. internet, não tinha Pelo nem ideia de... Instagram, e eu tinha alugado uma sala pequenininha para vender essas roupas do Bom Retiro. E eu comecei a mesclar com o linho. Só que o linho tomou uma proporção que o Bom Retiro ficou de lado e passo a passo eu fui indo até que... Então, quer dizer que todo o movimento, isso nem eu sabia. Antes de você ter a loja física lá em Perdizes e tal, já dando a dica, tá? Aliás, eu tô de Shopville hoje, tá? Eu até no caminho vim dizendo, olha minha roupa, não é minha roupa, é meu figurino. Então, antes de você montar a loja lá, teve todo esse movimento, uma lojinha pequenininha. Sim, comecei em casa, antes do aluguel dessa loja pequenininha, aí fui para a loja pequenininha, e dali eu fui para onde eu estou hoje. Entendi. E já tinha o Fernando na parada, que hoje é o atual marido dela? Não, o Fernando eu conheci, logo depois que eu me separei, eu conheci o Fernando. Num aplicativo, nem sei se eu posso falar, assim, num aplicativo, porque eu era muito sozinha aqui em São Paulo, minha família não é daqui, os meus amigos não são daqui, não eram daqui, porque hoje eu tenho, né? E minha mãe falou, entra no aplicativo, nem que seja para você fazer amizade. A tua mãe é peça-chave, né? Em tudo, né? Em tudo. Aí eu entrei nesse aplicativo, falei, entra, vê o que dá. E aí eu comecei a conversar com o Fernando e a gente tinha muita coisa em comum. E daí hoje ele é meu marido e o financeiro da empresa, né? Sim, sim. Mas eu não tinha ele não, quando eu comecei a Shopville. Comecei sozinha. E como que foi o apoio do Fernando nesse seu início de trajetória? Porque eu acho que isso é muito importante. Essencial, porque quando eu comecei vendendo roupa de casa, eu lembro que eu não podia colocar sacola na sala, eu não podia fazer bagunça no quarto, as coisas tinham que ficar meio que escondidas e eu trabalhava de um jeito que eu não tinha liberdade para fazer isso, né? E depois que o Fernando entrou na minha vida, eu falava assim, o que você acha? Você acha que eu compro um pouco mais? Você acha que eu vou conseguir vender isso? Que eu invisto em estoque? Compra tudo que você puder. Você vai vender. Compra, vai em frente que vai dar certo. Ele sempre me impulsionou muito. E logo em seguida veio a pandemia. E a gente estava bem no comecinho. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu só tenho, acho que eu tinha na Arara poucas peças de roupa, assim, que eu pedi pra Cris, que tá comigo até hoje. Cris, conta quantas peças de roupa tem. Ela contou e não dava para pagar meu aluguel. E aí ele disse assim para mim, não tem problema. Se der tudo errado, você vem morar na minha casa. Na época ele morava num apartamento pequenininho. Mal cabia ele e a filha, como é que eu ia me enfiar lá com o Lorenzo? E ele foi, assim, essencial. Sabe que nessa história que você está contando, eu vejo uma coisa. Como é importante um parceiro, um amigo, uma rede de apoio. Porque quando você estava lá na tua casa, na tua ex-casa, parecia que você era um estorvo, né? Eu não exatamente, talvez estorvo seja uma palavra pesada, mas eu digo assim, eu não sei se tinha estorvo, uma valorização... Não, eu não era eu. Eu não podia ser quem eu realmente sou. Exato, porque assim, tira suas coisas daqui, eu falo muito da valorização. Enquanto você estava num contexto, né, sem colocar a pessoa, não tô colocando aqui, mas enquanto você estava num contexto em que você não era impulsionada, parece que a Vanini, leoa, não saiu. Não. E o Fernando acordou a Vanini que existe. Totalmente. A Vanini que é a Vanini. Ele me redescobriu. Porque e é lindo falar isso daí, porque assim, eu gosto muito de dizer, Van, porque as pessoas ficam muito nessa questão, o homem. Não, o homem é peça-chave na nossa vida, é fundamental. Eu também sou muito bem casada, amo meu marido. Eu dei uma palestra esses dias, eu falei, inclusive, eu fui chamada para dar uma palestra para 170 pessoas num banco, e grande parte eram homens. E eu comecei dizendo que eu entendia cada um deles como uma célula que ia disseminar toda a informação positiva. Então, se a gente fala do feminismo tal, a gente tem que trazer os homens e saber da força que eles podem nos impulsionar. E aconteceu isso. Não levantar a bandeira do feminismo como se os homens fossem, né, tivessem que ser excluídos da nossa trajetória. Não. Pelo contrário, porque ou ele te levanta ou ele realmente te põe para baixo. E assim, eu sempre fui muito comunicativa, eu sou muito determinada, eu tenho muita força. E naquele momento era como se eu fosse outra pessoa. Eu não sabia nem mais quem eu era. Às vezes eu achava até que eu era meio louca mesmo, sabe? Porque louca ou depressiva.
porque eu não tinha força para fazer as coisas. E às vezes eu precisava trabalhar e, você sabe, no Instagram você precisa ir lá e mostrar o Instagram. Naquela época estava E você começando. tem que estar bem, né? Estava começando, não tinha essa história de você mostrar as coisas no Instagram. Então, falavam assim para mim, nossa, mas você está expondo demais a vida, está expondo demais o filho, está expondo demais tudo, corta a cabeça, não aparece, né, no Instagram as fotos, então tira só do corpo. E muitas vezes eu nem conseguia fazer o que eu precisava, porque eu tinha passado a noite chorando, acordava de olho inchado, como é que eu ia trabalhar? Então, assim, era um momento que eu precisava me reinventar, mas eu não tinha força para sair dali. Então, eu estava entre a cruz e a espada. Sim. Até que em um determinado momento me deu um clique, que até a gente conversando antes, falar, não é a condição financeira que faz a gente sair daquela situação. Claro que ela ajuda, porque você pode ter uma rede de apoio, você pode ter terapia, acesso a medicamento, que é caríssimo, né? Para depressão, a gente sabe disso. Mas é quando você realmente tem o start e quer mudar. Então, não importa se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro. Só você, na hora que tem a força que E no teu caso, eu acho que vira. você estava precisando de alguém para te validar. Para dizer assim, sabe, vai, que você pode, eu confio em você, isso empodera a gente. Muito. Às vezes, até os pais, e depois eu quero que você fale um pouco da tua mãe, né? Vamos fazer essa homenagem a ela, porque ela tem 60 e poucos anos, 70. né? 70 anos, ela redescobriu o amor nessa idade. Eu acho que. E eu também tenho uma mãe muito forte em casa. Você ainda não a conhece, mas a minha mãe é a minha referência de vida. Quando dizem que eu pareço com ela, eu fico muito feliz, porque minha mãe foi muito guerreira. A minha mãe, ela tem 4 faculdades nas costas, mas em um período em que passaram dificuldade, ela foi fazer bolo para fora. Tem até uma questão com você, ou seja, sabe aquela questão de arregaçar as mangas e eu vou para cima porque eu conheço, vou morder a mesa, eu tenho filhos para sustentar, eu quero sair desse buraco, eu quero ser feliz. E eu vejo muito isso em você. Sim. Muito, Van. Isso eu aprendi com a minha mãe. E eu quero que você me fale dela. Me conta um pouco dela. Quem é sua mãe? Como Eu ela aprendi com a conheceu o minha mãe. amor? Minha mãe se separou muito jovem, mudou, né, do norte para o sul do Brasil com 2 filhos pequenos e lutou a vida inteira para nos sustentar e sempre trabalhou e foi atrás. Ela é psicóloga de formação, mas já trabalhou em restaurante, trabalhou em RH, no comércio de vestuário, trabalhou com vendas, sempre se reinventando. E eu sempre a vi trabalhando para sustentar os filhos sem cansar, assim, e sempre de uma forma leve. Sim, ela passa isso. De uma forma leve. E as coisas sempre davam certo. E a gente brinca, né? O anjo da guarda dela é sempre forte, alerta. tá ali presente. Então, eu tive esse exemplo com ela. E a questão de relacionamento amoroso, né? Ela teve um episódio muito forte na vida dela, também que a deixou arrasada, assim. E ela teve que se reinventar. Não é à toa que agora, com 70 anos, ela casou de novo e tem um grande amor. Sim. E ela passa muito essa questão de leveza, isso é muito importante. Eu não sei se eu já falei para você, e eu falo sem qualquer constrangimento, que eu já passei uma situação eu já vivi um relacionamento abusivo no meu primeiro casamento. Eu fiquei casei nova, fiquei casada há 2 anos. E engraçado que tudo tem um propósito. Eu fazer esse programa, eu trabalhar com o que eu trabalho, se eu passo verdade é porque está aqui dentro, porque eu vivi isso. Você sente? Eu sinto. E eu nunca, Van, deixei de acreditar no amor. Eu nunca me tornei uma pessoa amarga, ou pelo menos procurei não me tornar, porque não é sobre mim, é sobre o outro. Então eu não posso deixar que uma violência que eu tenha sofrido acabe com a minha vida ou roube a minha luz. Eu sempre penso muito assim, e a gente tem uma luz própria, todo mundo tem. Essa luz tem que ser acordada. Não deixar que os traumas, né, Exato, nos impeçam de seguir adiante e de tentar uma nova história, um novo caminho. E eu sempre digo que uma situação ruim que passou na nossa vida, se a gente não usar para nos impulsionar para algo, vai ser só uma situação ruim que ficou lá atrás. Mas não, a gente pode transformar isso num exemplo, né?
Falando sobre essa questão, sobre rede de apoio, fala para mim das suas lives que são bombásticas. E eu queria antes fazer uma pergunta, Van. Você tem noção, de verdade, de todo o coração, não é a amiga Alessandra que está falando aqui. Você tem noção do quanto você impacta as pessoas? Que é muito forte. Eu não sei, assim, eu recebo, né, muitas mensagens de mulheres que já passaram por situações difíceis e que se reinventaram e que se espelham na minha história, na história da Shop V. Mas eu, de verdade, assim, sem hipocrisia, eu não consigo imaginar que a minha história possa ter inspirado outras mulheres que chegam para mim e me contam que fizeram isso. Ah, se você conseguiu, eu também vou conseguir. Isso me deixa muito, muito grata em saber que algo que vem de uma maneira tão genuína possa contribuir para que outras mulheres que não estejam passando por uma situação agradável consigam sair dali. Sim. Né? Porque, como você disse, a gente sente a dor Sim. do outro quando você já passou pela situação. É. Então, assim, é muito gostoso. É porque você é muito de verdade. Eu percebo que, assim, as suas lives começaram, né, com 100 pessoas, 200, 300, 400, 500, e a gente vê você comemorando isso. Isso é de verdade. Sabe quando a gente vê a pessoa, uhul, gente, 500, é muito porque legal. Isso contagia. Eu comemoro muito, porque eu pensei, meu Deus, 400, 500 pessoas pararam o que estão fazendo para nos prestigiar. Muitas não estão ali nem para comprar, mas para dar apoio. Elas me ajudam na live. Eu tenho clientes ali que fazem o suporte online. Enquanto eu tô falando, elas passam o preço, elas respondem os comentários, sabe? E quando entra alguém que não é desejado, me fica brigando. Bloqueiam. É uma comunidade, assim. Então, assim, são pessoas que se uniram, né? É muito mais do que venda. Até porque eu acho a venda é a consequência. Sim. E até porque tudo que tem ali na Shop V é uma extensão do meu guarda-roupa, é o meu estilo. Eu não conseguiria vender outra coisa. Sim. Ou algo que eu não acreditasse. E a venda vem por consequência. Quando eu tô no salão atendendo alguém, eu não tô querendo vender essa calça para você. Eu tô dizendo, ontem você foi lá, falei assim, Ale, azul fica lindo para você, verde fica lindo para você, essa aqui eu acho que não. E você já falou também. Eu me lembro de um vestido que eu amo, inclusive. Ela falou, não, tá legal. Não, esse não. Esse não. E aí, acho que isso gera credibilidade, né? E, por consequência, as pessoas... Mas mais do que isso, Van, eu vejo que é uma rede de apoio muito importante. A gente falava sobre isso, e aí eu queria que você destrinchasse um pouco esse assunto, porque realmente tem muitas mulheres que estão sozinhas. Tem o seu público, eu acho, e você dizia até, é o público 50 a mais. Às vezes estão naquela fase de síndrome do ninho vazio, ou estão se reinventando, ou separaram, terminaram o casamento, estão sozinhas, não têm amigos, ou passaram por uma situação de relacionamento abusivo, e numa situação de relacionamento abusivo, a pessoa ela é alijada, ela está sozinha. Propositadamente, ela é afastada. Talvez nessa comunidade que se formou, elas se encontram. Nós nos fazemos companhia. Isso, exato. E são 2 ou 3 horas, às vezes mais, às vezes menos, né? Porque a gente, quando você termina a live, se você pudesse ouvir, você ia estar. Porque assim, eu falei, poxa, eu queria mais. A Vanine tá só o pó lá, tadinha, não aguentando mais. Mas a gente quer mais. Né? Tem umas que ficam bravas comigo porque eu não consigo ver o comentário, eu não respondo todo mundo. Tipo, não vai embora, não vai embora. É muito gostoso. Mas conta para mim, como você sente essa questão dessa rede de apoio? Como que é isso para você? Você já ouviu alguma história fora das câmeras? Enfim, tem alguma... Muitas, assim, porque eu fico no direct do Instagram, né? Essa parte eu não delego. É a única parte que eu não delego. Eu sou bem difícil de delegar. 2. Né? Mas essa eu não abro mão. E eu escuto as mulheres que vêm trocar ideia, que me pedem opinião. Eu estou montando um negócio, o que você acha do meu perfil? O que você acha dessa ideia? E me contam histórias, perdi meu filho, perdi meu marido, e desabafam, e a gente acaba trocando ali, né, confidências. E entre elas, na própria live, uma fala com a outra. Que barato! E é bem como você falou, as mulheres, elas estão muito carentes, principalmente depois de uma determinada idade, quando os filhos saem, ou não tem mais o marido, por separação, por outra questão, elas acabam buscando uma forma de se conectar, de se comunicar.
Sim. E ali a gente acaba tendo esse papel de dar o apoio, né? Claro que nem sempre eu consigo fazer da maneira como eu gostaria, porque a vida, você sabe, é tão É louca, né? corrida, E a né? gente faz 30 coisas ao mesmo tempo. Então, eu queria muito descer, ficar lá embaixo conversando com cada uma que entra e tal. Às vezes eu não consigo. Mas eu acho que é importante que a mulher tenha essa companhia, assim, Sim, né? sim. E você falando da nossa vida corrida, eu que já te acompanhei, eu sei que você no começo da Shop V estava assim no 220, no 440. Uhum. E isso chegou até a te adoecer. Sim. Como que você está fazendo essa transição? Porque eu vejo você tentando se priorizar um pouco Uhum. mais. A sua família, você Uhum. fez uma viagem delícia esses Sim. dias com a sua família toda, E me né? desconectei por 5 dias. Exato, que é inédito. Foi a primeira vez. Me conta como que foi. Se bem que eu até acho que essa entrega total e absoluta foi necessária, apesar de ter te Sim. adoecido. Sim. Mas conta pra mim, como é que foi? Eu realmente estou numa fase de transição, né? Porque quando eu comecei, eu não tinha dia e não tinha hora. Era um momento de extrema necessidade em todas as questões. Eu precisava me reinventar, eu precisava me fortalecer financeiramente. Então, eu não tinha dia, não tinha hora, não tinha limite. E isso foi indo até que eu consegui formar uma base um pouco mais segura. Só que ainda assim, mesmo com essa base um pouco mais segura, a gente falando isso lá fora, é muito difícil de delegar, de desacelerar. Sim. Então eu continuava na mesma toada. E meu corpo dizia: para que não precisa tanto, você vai adoecer. E eu não ouvi, adoeci, realmente parei no hospital 3 vezes o ano passado. E o Fernando, mais uma vez, que tem uma personalidade bem mais tranquila do que a minha, me dava o equilíbrio. E hoje eu tô até gostando. Te confesso que a gente precisa realmente Sim. desacelerar, e é um hábito, né? No Sim. começo não é fácil você pensar, tô devendo, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, mas quando você vê que o mundo não vai acabar, que o negócio não vai parar, você, opa, deu certo. E é a questão da ansiedade, eu sinto muito isso, assim, eu que sou advogada e trabalho com problemas, o meu problema, entre aspas, nunca vai terminar. Então, às vezes, eu vou até altas horas, vou resolver tudo. Mas vai chegar no dia seguinte, vai aparecer mais coisa, graças a Deus. Sim. Né? Porque senão Claro, eu senão a ia gente não parar tá de aqui. estar em atividade, exatamente. Então, assim, é lidar com a ansiedade. Eu também tenho muita dificuldade, eu sou controladora, quero estar. Mas a gente vê que a coisa sobrevive sem a gente. Uhum. Talvez não exatamente do jeito que a gente gostaria, mas sobrevive e tá tudo certo. Mas no fim dá certo. No fim o das resultado é contas, positivo. Exatamente. Ivan, você tem um time só de mulheres, com Só. o Fernando lá no meio. Já rolou um surto coletivo? Como é que é? Todo dia. É mesmo? Todo dia. Conta pra mim, como é que é o dia a dia da O Fernando é um Shop V? apaziguador, né? Porque são muitas mulheres, todas nós com as nossas questões internas, família e responsabilidades. Então, quando junta todo mundo, são personalidades bem diferentes entre elas, idades diferentes. A gente tem um time de meninas que estão ali na faixa dos seus 18 a 25 anos, que são as meninas do apoio, e tem o time das vendedoras, que são todas 40 a mais, 45, 60. Sim. Então, são fases de vida diferentes. Né? E a gente está no mercado, ali dentro, o nosso mercado é um mercado competitivo, porque venda. Então, tem sim. Tem vários surtos coletivos. Tem vários surtos coletivos. Muita mulher junto, né? Muito hormônio, ou muita falta de. No começo eu era meio psicóloga, eu sentava com cada uma, conversava com cada uma. Porque fulana, porque ciclana. Aí depois estava tudo ótimo, graças a Deus, saindo para tomar um chopp. Falei assim, agora vocês querem sentar para desabafar? R$100 a hora. Agora vocês me enlouqueceram, agora eu preciso. Agora eu vou para terapia. Então agora não tem exatamente. mais. Aí eu vejo que depois logo tudo passa, tudo tá ótimo. Então... Ivan, sabe uma coisa que eu acho muito bonita no teu time? A gente pode até falar da Edi. A Edi, que é uma pessoa que trabalhava, né, como uma funcionária do lar, e você trouxe. Na verdade, nem funcionária do lar. A Edi, ela é casada com o Lázaro, que era o zelador do prédio. E na época eu precisava de alguém para fazer a limpeza da loja e passar as roupas
uma ou duas vezes na semana, porque a Shopify não tinha condição de contratar uma pessoa para serviços gerais todos os dias, né? Então a Edi começou indo uma ou duas vezes na loja. Aí daqui a pouco ela falou assim: ai, eu sei mexer no WhatsApp, eu sei mexer no celular. Eu falei: você sabe, Edi? Então eu vou te dar um celular, vamos ver o que vai acontecer. E a Edi tá conosco há 6 anos. 6 anos. É uma das vendedoras que super se destaca, os clientes adoram ela. Ela veio de São Luís do Maranhão para cá, para São Paulo. Não sabia nem onde estava, não sabia nem chegar na loja de ônibus. E hoje está conosco há 6 anos e toda bonita. Sim. E faz luz no cabelo, e se maquia, e tá sempre vaidosa. Isso é muito legal, é a oportunidade que você deu. E você vê, a Edi é um grande exemplo do teu time, que eu vou engatar até numa outra pergunta, que eu percebo da sua preocupação com o seu time. Você enlouquece, mas você se preocupa. São as suas meninas. Sim. Né? Eu cobro. E a Edi é uma que ela fez assim... Sim. Porque deram oportunidade para ela. Porque acreditaram. Porque ela se fortaleceu, né? Com a credibilidade que ela recebeu. E aí, quando eu falo da sua preocupação com o seu time, eu sinto isso, eu sinto muito você preocupada que você tem famílias que dependem de você. E eu acho que isso tem um lado positivo e tem um lado negativo, porque você também ficou adoecida com isso, porque é muita preocupação, é muita coisa na nossa cabeça, é muito pratinho para equilibrar. É desafiador cuidar dessa equipe, né? Eu digo que são 2 sentimentos, é o desafio e a motivação. Sim. O desafio porque você saber que 365 dias do ano você tem que dar conta daquele negócio para sustentar aquelas famílias no final do mês, fala, meu Deus, sim, que responsabilidade. Se eu falhar, se eu adoecer... Tem muita gente dependendo. Como que essas pessoas vão fazer? E motivador porque tem dias que a gente não tá no nosso melhor ânimo, na nossa melhor disposição. E aí eu penso, ai, que vontade de ficar aqui, que vontade de ficar em casa, hoje eu não vou trabalhar. Só que aí eu penso, tantas meninas que estão lá na loja, que saem de casa às 5 da manhã, né? Vão chegar em casa às 10 da noite, e estão ali todos os dias, porque se elas faltarem, CLT, você sabe, né? Sim. Então assim, como é que eu vou motivá-las se eu tiver uma atitude oposta? Então é motivador porque eu preciso dar um exemplo para que elas não... Sim. Se cansem, né? Ou não se deixem levar pelo cansaço de ir atrás das conquistas, dos sonhos, das necessidades delas. Então, assim, eu acho ali, de verdade, nesses 6 anos, eu já fiquei em casa, óbvio, né? Por doença, alguma coisa assim, mas eu nunca deixei de trabalhar. Ah, hoje eu não tô afim. Eu sei, eu sou testemunha disso. Eu não tô motivada, sabe? Hoje eu tô afim de ficar quieta, não tô afim. Que seja uma live na cama, gente, olha, eu tô muito cansada, mas olha assim, o conjuntinho de moletinha. Nunca, porque assim, eu sei que eu tenho que impulsionar o online e a venda, né? Propriamente dita, para que elas tenham retorno no final do mês. Então, como é que eu vou... A primeira vez que eu passei sem fazer nada disso foram esses 5 dias do carnaval. Eu tava com a minha família toda, minha sogra, Nina, Lourenço, e eu falei assim, não, dessa vez... E era feriado também, né? Então, eu falei assim, bom, vou ficar quieta, porque é feriado mesmo, ninguém vai me assistir mesmo, então não tenho o peso da responsabilidade de impulsionar o trabalho delas. E deu uma vontadezinha de pegar o celular? Ou não? Olha, confesso que não. Você tá se curando? Tô me curando. Só que daí, claro, né? E terminou o carnaval, agora a gente tem que... Vamos recuperar. Mas não é gostoso? A gente volta com gás total. Eu acho legal isso daí, com gás total para batalhar, para ter conquistas. Precisa e para sair de novo. Precisa dessa pausa. Precisa. Eu não entendia isso. Mas não, você precisa experimentar, né? Eu preciso. Ô, Van, agora vamos mexer aí nesse coraçãozinho e falar do amor da tua vida, que não é o Fernando, é o Lourenço. É o Lourenço. Conta pra mim como que é a experiência de maternidade, como é que foi, se foi difícil pra você o momento de terminar um relacionamento com um filho. Muito. Conta pra mim. Muito, muito, muito. O que você quiser. Quando eu lembro das cenas, assim, né? Primeiro que o meu casamento poderia ter terminado bem antes. E eu só me mantive ali pelo Lourenço. Eu até teve uma fase que eu dizia pra mim mesma, eu tentando me convencer. Vanine, você não precisa ser mulher. Você é mãe. É tudo pelo Lourenço. O teu lado de amar alguém, de se apaixonar por alguém. Já foi isso. Não precisa, você não precisa disso para viver. A tua missão é criar o Lourenço. E eu tentei me convencer disso por um tempo. Só que chegou uma hora que eu tava tão ruim comigo mesma que tava, inclusive, afetando
O a Lourenço. saúde mental do Lourenço. E aí foi nessa hora que eu disse, chega, eu preciso proteger meu filho, né? Preciso me proteger para proteger o meu filho. E aí eu tive que realmente tomar uma decisão e foi muito difícil. O Lourenço sofreu muito, muito mesmo. Só que hoje eu brinco com ele, filho, deu tudo certo, né? Deu tudo certo, ele é mãe. Deu tudo certo. Ele vê, ele sente esse seu sucesso, porque eu sei que ele é um menino maravilhoso, além de lindo. Né? Tá grande, Tá meu Deus do céu, ele tá enorme. quase o tamanho do Fernando. Eu tava vendo É. umas fotos, É. até pra gente falar hoje, estava estudando um pouco da Van, se bem que eu já conheço bem a Van, mas assim, eu vi e falei, meu Deus, como o Lourenço fez. E ele consegue, você já conversou com ele sobre tudo da vida da Vanina, empresária? Você acha que que você acha que passa na cabecinha dele? Ele sabe que todo o meu esforço foi pelo bem, né, de nós dois ali, para tentar nos colocar numa situação confortável para ele e que quando nós saímos da nossa antiga casa e fomos para nossa casa hoje, ele sabia que eu precisava correr atrás. Então, assim, ele sempre me viu trabalhar muito, mas ele sabia que tinha um propósito. E o Lourenço é um ser à parte, assim, ele é muito desligado, sabe, de tudo que acontece. Ele acha que eu vendo um monte de roupa, um monte de pano, e tá tudo certo, assim, mas ele sabe do esforço que é, ele vê o quanto eu trabalho para fazer isso, né? Porque eu acho isso muito importante. Eu, mais uma vez, falando da minha mãe, eu recebi uma convidada aqui, que era a Ana Buchala, e ela falava da culpa, né? Porque as mulheres têm muita culpa. Eu não tenho filhos, Sim. mas eu te confesso que até com os meus cachorrinhos ou com meu marido, às vezes eu tenho uma certa culpa de estar tão ausente, né? Uhum. E bate muito isso. Mas eu falei para ela uma coisa que eu queria te dizer, que é muito com a experiência que eu tive com a minha mãe. A minha mãe, ela ficou muito tempo fora. Ela trabalhava tal, e quem ficava em casa era meu pai. Mas o exemplo que ela nos passou com isso é gigantesco e eu guardo até hoje. Então, eu tenho certeza que o Lourenço, ele vê esse esforço, é muito importante. Isso ele sabe que nada vem sem esforço. Né? E ele, graças a Deus, ele tem uma vida confortável. É claro, a gente, né, tenta proporcionar as coisas que ele quer, que ele precisa dentro dos até limites. No, qual que é o nome? O Cruzeiro do Neymar, você foi com Até ele? nessa eu me meti? Até nessa. Ela ficou até famosa. Né? No Cruzeiro do Neymar. Nossa, que roubada. Essa que a gente não faz por um filho, né? Eu sei. Então ele sabe que ele reconhece a vida confortável que ele tem, mas ele sabe que é fruto de muito esforço. Tanto que, até fazendo um parênteses, ele apostou. Nossa, ele tá me devendo R$100. Vou te contar porque ele apostou no último jogo do Palmeiras. Tá ele é palmeirense roxo, né? Tá na final do campeonato agora. Aí ele apostou comigo que o Palmeiras ia ganhar do Corinthians na final. Apostou R$100. Aí ele veio me contar rindo. Eu falei assim, você sabe o que é R$100? Você sabe qual é o valor de R$100? E que R$100 foi esse que você apostou da minha mesada? Eu falei, você sabe da onde saiu o dinheiro da sua mesada? Do meu trabalho. Pois, mocinho, se você perdeu R$100 pro seu amigo, você vai me pagar também R$100. Você vai perder 200 da sua mesada, você vai ficar sem dinheiro até o final do mês. Muito bom. Porque, como assim você está apostando um dinheiro que não foi fruto do seu trabalho? Adorei! E você sabe o que é R$100? Sim. Tem pessoas que vivem a semana com R$100. Você tá postando uma brincadeira, pois hoje ele vai me pagar os R$100 porque o Palmeiras Mas eu acho isso legal. Eu sei, o Corinthians ganhou, né? Então, ele sabe. Às vezes ele dá uma escorregada, mas aí o nosso papel é de puxar de volta, né? O meu sobrinho, dia desses, tem 5 anos. Não, 5 não, imagina, 5, ele já tá com 7. Ele chegou para mim, tia, você não me dá um cartão de crédito? Assim, eu falei, como assim, menino? Um cartão de crédito é mais fácil para eu comprar as coisas quando você não estiver comigo. A minha irmã também foi mais ou menos nesse jeito. Ela virou para mim, sabia que eu não ia dar, ela falou, você nunca me deu um cartão de crédito para esse menino. Ele sabe, o Lourenço tá com 14, quase 15. E eles têm a mania de almoçar fora da escola. Por isso que a comida da escola é muito ruim. Então, eles almoçam fora da escola. E um dia ele me passa o cartão, no plena terça-feira, num sushi perto de casa, R$90. E aparece para mim. Eu falei, onde você foi? Como assim R$90, Lourenço? Ele, ai, mãe, é porque eu pedi, tava com fome, pedi outro, e aí ficou R$90. Agora, quando tem um almoço especial, ele me pergunta, posso gastar R$70 não sei lá onde? Aí, dependendo, sim ou não. Mas eu acho importante você dar valor ao dinheiro. Aquela frase, meu pai, às vezes me irrita ele, tadinho, mas tudo ele fala através de provérbios.
Então ele sempre falou, eu não vou te dar o peixe, vou te ensinar a pescar, né? Mas eu acho que é muito bacana a gente saber disso. E o resultado final de você batalhar, conquistar, dar valor, é tão gostoso. É gostoso. Né? É assim, eu confesso que às vezes eu estrago também. Do mesmo jeito que eu ponho limite, eu estrago, porque é uma conquista para mim, sabe? Eu batalhei tanto para poder suprir o Lorenzo em todos os aspectos depois da minha separação. E eu me lembro que eu falava assim para minha mãe, mas se eu me separar, como é que o Lorenzo vai ter na geladeira da minha casa tudo que ele tem aqui? Sabe que eu me lembrei daquela vez que você foi no mercado? Me conta isso para as pessoas. Sim, porque, foi lindo. Assim, o meu ex-marido, ele é descendente de italiano, então a geladeira farta, a mesa farta, aquela coisa assim, né? E aí eu pensava, meu Deus, como é que eu vou proporcionar isso pro Lorenzo? Como é que eu vou ter dinheiro para comprar, para chegar no mercado e comprar tudo que ele gosta? E aí, quando eu comecei a andar melhor na loja, eu consegui no mercado comprar sem olhar, sabe? Eu lembro, você contou. Queria, assim. E aí eu tirei uma foto e falei, meu Deus, isso para mim é uma bênção. É uma bênção. Então... E depois a Vanini, né? Eu me lembro que você se arrependeu. Ai, meu Deus, gente, olha, eu não tô querendo me mostrar. Você lembra? Mas essas coisas suas, Van, é que fazem você ser quem você é. Porque é verdadeiro. Eu me permito, sabe, assim, porque é uma conquista, é fruto do trabalho, né? Então, faz por mim, adoro fazer pela minha mãe. Ontem eu peguei minha mãe, levei no salão, faz tudo que ela tiver direito. Corta, pinta, faz mecha, tudo. Sabe, deu um dia de princesa, assim, isso me dá tanto prazer. Eu já fiz isso com a minha mãe também, eu gosto disso, eu me identifico muito. E a gente agora está quase chegando no final, mas eu queria falar de algumas coisas dos momentos difíceis que você passou quando você saiu da advocacia. Eu imagino que você deva ter sido uma mega advogada. Você trabalhou no contencioso? Eu nunca contencioso. Trabalhei no Tosini Freire, que é um escritório bem grande. Em Porto Alegre? Não, aqui? No Nordeste. Ah, no Nordeste? No Nordeste. Como você parou em Porto Alegre? Como que foi? Porto Alegre foi antes, quando minha mãe se separou. Então me conta isso daí, Minha mãe se separou, eu era pequena, separou do meu pai. Meu pai ia acabar com a minha mãe em João Pessoa. Ela saiu de João Pessoa e foi pro Rio Grande do Sul, onde ela tinha um apoio. E aí lá eu me criei, dos 4 aos 24. Aí com 24 anos minha mãe voltou pro Nordeste, meu avô tava já no fim da vida, minha mãe voltou. E eu fui trabalhar no Tosini Freire de Recife. Aonde eu conheci o meu ex-marido. Ele é de lá? Não, ele é daqui de São Paulo, mas ele tinha sido enviado para o Tosini de Recife para cuidar das unidades do Nordeste. Aí nos conhecemos, nos casamos, ele mudou para São Paulo. Você se casou em João Pessoa? Aqui também? Aí a gente mudou para São Paulo, eu tive que sair do Tosini, não podia ser funcionária junto com ele. Fui para a CSN, que é a Companhia Siderúrgica, um emprego assim bem desafiador e trabalhava igual doida. Quando o Lorenzo nasceu, eu saí porque eu não tinha condição de criar o Lorenzo e viver viajando como me era exigido, né? Então, acabei ficando 5 anos com o Lourenço. E como que foi essa fase com o Lourenço? Foi gostosa? Maravilhosa. Eu achei que eu não fosse conseguir, porque eu sou acelerada, né? Eu, na maternidade, falando onde que eu tava planilha e dizendo assim, olha, não põe ninguém no meu lugar, porque eu vou voltar. Aí acabou a licença maternidade, eu olhava aquele cotoco ali, tinha que deixar no berçário, não tinha família, não tinha ninguém aqui pra me ajudar com isso. E falei, ou vai pro berçário ou eu peço demissão. E aí meu ex-marido na época falou assim, não, eu te apoio se você quiser ficar em casa. Eu não pensei 2 vezes. Mas no finalzinho você não tava aguentando mais. Não, aí no final eu tava com 5 anos já e eu precisava fazer alguma coisa, retomar minha vida. E foi aí que entrou o brigadeiro? Aí eu comecei a fazer brigadeiro. Na época tava essa onda de brigadeiro gourmet. Tinha Maria Brigadeiro, eu me inspirava na história. Maria Brigadeiro, a Juliana Motter é minha cliente. Então, eu me inspirava nela. Ela na história do brigadeiro gourmet. Uma pessoa maravilhosa. Gente, que pessoa incrível. Então, ela foi minha inspiração. Aí comecei a fazer brigadeiro em casa, enrolava 600 brigadeiros à noite. Aí, na época, não tinha essa história de Instagram. Eu mandava e-mail pro departamento pessoal das empresas, era e-mail. Tinha um folder pra oferecer meu trabalho. Aí fiz até para algumas coquetéis da Lely Blanc, do grupo da Lely Blanc, enfim. Só que depois não deu, né? Porque minha casa virou uma cozinha de brigadeiro e aí não morava sozinha. Aí você não comia todos? Gente, enjoei. Eu não sou muito chegada em chocolate, mas brigadeiro, tanto que quando a Ju mandou para mim uma vez, a da Maria Brigadeiro, ela me mandou uma caixa, assim, de brigadeiro com todos, de creme brulee, de pistache. Ai, Senhor,
É muito bom. Passa, eu quero que você, nesse podcast, conte pra gente a receita do brigadeiro. O segredo é misturar creme de leite na mesma medida do leite condensado e uma pitada de sal. Uma pitada de sal? Bem pouquinho. Mesmo? E que chocolate que você usa? Eu usava na época do Calebo. Hoje eu não sei mais como que tá, né? Isso faz 10 anos. Hoje Tá deve vendo? ter outra Olha, a doutora Alessandra Nuso fala também sobre brigadeiro. Mesma proporção de leite condensado, creme de leite, uma pitada de sal. E chocolate Calebo. Né? Simples Hoje eu não sei assim. mais qual é o do momento, mas na época era isso. Vanzinha, o que você pode dizer pra gente, pras mulheres, que como você se reinventaram aos 40 anos, no momento em que você estava frágil, que você tinha terminado um relacionamento, que você estava no começo, no meio de uma pandemia, sua história começou aí. Foi. Eu acho que sua história começou aí não é por acaso, é porque era para ser Era pra difícil ser, mesmo. A vida é um quebra-cabeça. Sim. As peças se encaixam, não tem determinada hora que você pensa assim, não, tá dando tudo errado, não tá dando tudo errado. É a formação do alicerce para algo que virá. Sim. E existe luz no fim do túnel, sempre. Sim. Sempre, né? E eu acho que, assim, a gente precisa ter um propósito. No caso, era o meu filho. Eu tinha que dar para ele as condições que eu imaginava que seriam ideais. Então, por ele, eu fiz e faço tudo. Determinação, você também é assim determinada, né? A gente não consegue parar enquanto aquilo que precisa ser feito tenha sido concluído. Antes feito que perfeito, até porque eu acho que a perfeição é muito rígido da gente se Nossa, exigir, eu sou assim. mas tem que ser feito. Sim. Não, não tem que ser perfeito, não. Perfeito, Às eu vezes acho uma você cobrança muito protela grande. demais e a coisa não termina. Nossa, eu amei isso daí. Eu nunca tinha conversado disso com você, porque eu também. Eu uso essa frase, antes feito do que perfeito. Porque às vezes, na busca da perfeição, você não termina. Você não faz. E é muito rígido com você mesma. Sim. Você tá se colocando uma cara que ninguém tá te colocando, mas Sim. você se põe. E acaba não saindo. Então, acho que o meu recado é esse, assim, não se desespere, porque as peças estão sendo preparadas para algo que acontecerá, né? O universo, ele conspira quando a gente faz por onde. É isso. Né? Ô, Van, eu quero que você saiba, eu fico até um pouco emocionada de verdade, o quanto eu te admiro, o quanto eu amo você, o quanto você está assim presente na vida de muitas mulheres, o quanto eu fico assim arrepiada, porque eu te acho tão incrível e eu sei que você sabe disso, mas eu acho que você ainda não sabe o quanto você impacta as mulheres. Você é sensacional, você é necessária. Obrigada. E essas flores aqui, você sabe qual é o nome dessas flores? É Astromélio? Não. São as gloriosas. Não sabia. Para você. Gloriosa para uma mulher gloriosa. E você sabe que é recíproco, né? Eu sei. Você sabe. Obrigada. E é isso, gente. Eu acho que você se emocionou, você aprendeu, você se empoderou e é isso que a gente busca aqui. Obrigada, Vanzinha. Obrigada a você pela oportunidade. oportunidade.